Paz do Senhor a todos, irmãos que chegaram para esta videoaula. Como vocês podem perceber, a nossa lição de número 12, que vai tratar de sutileza de espiritualidade holística, ela está um pouco diferente das demais. Porque muito mais do que falar a respeito da holística, eu preciso mostrar para os irmãos como ela tem se apresentado na sociedade atual. E para isso nós vamos seguir o que a nossa revista ela mostra e ela nos ensina, começando pelo nosso texto áureo, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Nós vamos ter que perceber, a respeito dessa declaração teológica de Jesus, onde ele usa três atributos: caminho, verdade e vida. A nossa verdade prática vai dizer que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa, portanto rejeitada. No cristianismo, o centro do cristianismo será sempre Jesus Cristo. Há várias vertentes que estão tentando introduzir inovações dentro da igreja que devem ser, portanto, rejeitadas, porque afastam a igreja de Jesus. Nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 14, versículo 4 a 6, que a gente vai ter que se deter um pouquinho nela. Que ele vai dizer assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse capítulo 14 do livro de João, ele vai nos mostrar um evento bem específico. Lembrem-se que na última noite com seus discípulos, e justamente o capítulo 14 trata desta última ceia, né? Antes de ser crucificado, Jesus organizou esse jantar especial. Reunidos à mesa, os apóstolos receberam algumas instruções finais que seriam muito importantes para o resto de suas vidas. Jesus fala sobre o Espírito Santo, Jesus fala sobre servir aos outros, Jesus fala sobre viver em união, e no meio de tudo isso ele diz que estava voltando para o Pai. Jesus explicou que ele iria realmente, mas iria para preparar-nos um lugar. E um dia iria voltar para levar-nos para a casa celestial. Os discípulos já sabiam o caminho e alguns já entenderam o que Jesus estava falando. Contudo, Tomé ficou confuso. E aí, o que Jesus queria dizer com isso? Para onde Jesus estava indo? Qual era o caminho? Talvez essas tenham sido as indagações de Tomé. Foi então que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanto a caminho, Jesus é o único caminho para o Pai. Por causa do pecado, meus irmãos, todos nós fomos separados de Deus, longe da sua presença. Sem Deus, nós não estamos completos. E passamos a vida procurando um caminho que nos leve à satisfação. No fundo, procuramos o caminho de volta a Deus, e é aí que nós temos que perceber as sutilezas da holística. Para isso nós vamos perceber dentro da lição. Na busca para completar as nossas vidas, existem muitos caminhos que vão se apresentar: religiões, filosofias, estudos, carreiras, prazeres, aventuras. Todas as coisas podem afetar o rumo das nossas vidas, mas nenhuma delas nos leva a Deus. Só existe um caminho. Jesus é o caminho do Pai. Sem Jesus, ninguém chega a Deus. Nada neste mundo consegue preencher o vazio que o ser humano tem dentro dele, a falta de Deus. Nenhuma boa ação, nenhum mérito, nenhuma filosofia, nada pode preencher o abismo entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele declara: eu sou o caminho, o único caminho para o Pai. Logo em seguida ele vai dizer que é a verdade. Será que existe uma verdade objetiva? E a gente vai perceber que na holística a verdade é relativa. E podemos conhecer essa verdade? Claro, Jesus disse que sim, porque ele declara: eu sou a verdade. João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda a realidade é criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo, sincero, meus irmãos. Ele nunca muda. Jesus declara que ele e nós somos a luz do mundo.
que ele veio para iluminar o ser humano. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma dessas verdades é perfeita. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escuridão do pecado. Ele mesmo declara: tende por pai o diabo, né? O pai da mentira, chamando que a mentira, mas Jesus é a verdade. O diabo procura nos prender em mentiras, mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça, do arrependimento, da salvação através da sua morte vicária na cruz do Calvário. E por fim ele declara que é a vida, a fonte da vida. Deus é a fonte de toda a vida. É Ele que dá vida a toda criatura. Quando ficamos afastados de Deus, por causa dos nossos pecados, perdemos nossa ligação com a fonte da vida e ficamos sujeitos tanto à morte física quanto à morte espiritual. Ao dizer que Ele é a vida, Jesus está afirmando e dizendo que Ele é Deus. Somente através da fé em Jesus que nós podemos voltar a ter uma vida espiritual plena, que nos satisfaça, nascendo de novo, que nos une novamente a Deus, recebendo as promessas, a ressurreição e a vida eterna. Nenhum outro caminho consegue dar vida, por mais que o prometa. E nós vamos ver diversas promessas que estão sendo feitas, mas apenas Jesus provou que Ele é a vida, e ao ressuscitar nos mortos também nos deu acesso ao trono de Deus. Então que nós devemos começar a nossa lição entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque agora nós vamos começar a perceber, vamos começar a ver alguns outros caminhos, algumas outras verdades e muito pouca vida. Com isso, meus irmãos, nós vamos passar a entender como funciona todo esse processo. Então o holismo, a holística, que nós vamos tratar nesta videoaula, aqui diz que é a tendência da natureza de usar a evolução criativa para formar um todo que é maior do que a soma de suas partes, tendo duas áreas, a psicosfera e a biosfera. A psicosfera é extracorpórea, a biosfera é corpórea. Mas a holística, ela, por definição, ela não é uma ciência, nem uma filosofia, ela não é uma religião, nem uma disciplina mística, nem tampouco um padrão científico. Ela é somente a definição de holística. Os holísticos, eles definem como uma visão de mundo, que vem se contrapor à nossa visão dualista, entre bem e mal. O holístico não existe bem nem mal, são apenas responsabilidades que a pessoa vai tendo através dos seus atos. Que a holística basicamente é uma atitude diante da realidade, uma forma de ver e compreender o mundo, um espaço onde é permitido um intercâmbio entre ciência, arte, filosofia, religião, tradições espirituais. Então eles aglutinam todas as coisas para que o ser humano ele possa, segundo os seus ensinos, conseguir viver neste mundo pós-moderno. Então, se é uma atitude diante da vida, uma forma de compreender, o pensamento holístico permeia todos os níveis de atuação do indivíduo. Admite todas as religiões, admite todos os sistemas filosóficos, mas não os mescla, não mistura. Ele simplesmente não exclui, não condena, não separa, não nega, nem afirma. Trata-se somente de construir pontes, de estabelecer nexos, correlações entre ciência, misticismo, arte e filosofia. Considera que cada coisa está representando o todo e que transcende a simples soma de todas as partes. Ou seja, a holística ela não consegue nos informar quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Ela apenas mantém o pensamento como algo que transcende todas as coisas. Para isso, nós vamos começar a tratar da holística com algum dos seus fenômenos, ou alguma das suas áreas. A primeira delas, que é o esoterismo. Aqui nós vemos os dias das semanas e seus rituais, né? No domingo tu faz tal coisa, na segunda-feira tu faz tal coisa. Então, a definição de esoterismo, e aí incluído dentro do holístico, é a busca por algo oculto, que está ligado a um conhecimento interior, a espiritualidade, ao processo evolutivo, né? A palavra exóteros no grego, ela diz que ela fala de ser algo interno, mais para dentro, que no latim o ocultus é em segredo. Então o esoterismo inclui diversas tradições e disciplinas.
astrologia, cabala, tarô, numerologia, clarividência, I Ching, runas, alquimia. E aí nós vamos transcender por estes assuntos e vemos as sutilezas que muitas vezes nós estamos convivendo com estas coisas e trazendo inclusive uma parte da cultura que nos foi passada, de gerações passadas, que muitas vezes nos acompanham. Vejam só, aqui os dias da semana e seus rituais, logo em seguida os 7 corpos, né, que a inteligência quântica vai nos falar, o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo emocional, o corpo mental. A gente ouve isso todos os dias quando nós estamos andando no mundo, neste mundo. Nós vamos ver as pessoas falando a respeito de o meu ser interior, conversa com o teu ser interior, que são coisas que nós devemos entender que elas nos afastam da presença de Deus. Aqui nós vamos ver a parte hermética, o mundo estelar, o mundo solar, o mundo lunar, onde nós vamos ver magia, coisas que são contrárias aos ensinos cristãos. A postura de mudra, né, que é uma postura para que se receba as essências celestiais, a energia cósmica, as frequências do universo, tudo isso nós temos ouvido e que são rituais, são rotinas que elas fogem do ensino bíblico. A Bíblia nos ensina que não existe posição para orar, que não existe modo de orar, nós devemos apenas chegar à presença de Deus com um coração sincero. Não existe um rito, uma transferência de energia. Holística vai justamente tratar muito dessa ideia de transferência de energia, que o cosmos e que o mundo, que o universo é o próprio Deus e que ele transfere energia dos seres através dessas emanações. Logo em seguida eu trouxe para nós percebermos o quão errado, o quão contrário é a respeito dos signos do zodíaco. O zodíaco, meus irmãos, nada mais é do que é uma ideia astronômica e não astrológica. A astronomia é o estudo dos movimentos celestiais, onde estão os planetas, os cometas, é a parte física. A astronomia, ela se tornou algo místico. E aí nós percebemos que todos nós sempre aprendemos que são 12 signos do zodíaco. Só que astronomicamente são 13, então a astronomia não está falando com a astrologia. E aí eu trouxe para os irmãos perceberem que todos nós sempre ouvimos, talvez quando nós conversamos com alguém, uma das primeiras perguntas que nos fazem é qual é teu signo, né? Quando na realidade não existe um signo. Não somos regidos por forças extraterrestres, não somos regidos por forças da natureza, porque elas não nos competem, elas não falam, elas também são criações de Deus. Percebemos aqui os 12 signos do zodíaco que conhecemos: Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Sagitário e Escorpião. Porém existe o 13º, que é o signo de Ofiucos ou Serpentário. Então vejam, até mesmo a astrologia, ela contém o seu erro, porque existem 13 signos zodiacais, ou 13 constelações astronômicas zodiacais, que são conjuntos de estrelas, que não regem nada. Quem rege a vida do cristão é Jesus Cristo e não signos. Inclusive não há essa comprovação de que a data de nascimento vai influenciar na vida da pessoa. O que influencia na vida da pessoa é as suas escolhas, é o seu viver. Então, para isso nós temos a espiritualidade oriental, que baseia toda a holística, e ela influencia. A sua influência, ela se torna pagã, e a influência oriental também ela vai nos dar como sendo anticristã. O paganismo, e aqui eu tenho que primeiro explicar a ideia de paganismo. Paganismo, a palavra pagão no latim, seria mais ou menos como interiorano. Então seriam aqueles povos que não haviam sido aceitado o batismo, ou aceitado a Cristo no início da igreja cristã. Então todos eles eram chamados de pagãos. E importante do paganismo é que eles prestam homenagens
adoram diversos deuses, adoram a natureza. Então a espiritualidade oriental ela vai influenciar nisso, que nós vamos para perceber que o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. Essa é a sinopse da nossa primeira lição, da nosso primeiro subtítulo, no título da nossa lição. Então, para isso, a busca pelo sagrado é inerente ao ser humano. Todo ser humano ele busca algo divino, ele busca algo além dele, ele busca algo acima dele. Então, a primeira assertiva que eu queria trazer para os irmãos é essa: o homem tem forças dentro de si que o forçam a assumir e a seguir ideias religiosas e éticas. Nós não somos robôs. Cada ser humano ele tem a necessidade de buscar algo que preencha o seu vazio existencial. E com isso, a Satanás, dentro das suas sutilezas, ele vem trazendo diversas ideias para que o homem busque esse completamento. Contudo, o que assegura que nenhum ser humano consegue escapar de sua própria consciência religiosa. Todos nós temos uma consciência religiosa, todos nós buscamos algo, todos nós queremos algo para dentro de nossas vidas. Com isso, eu quero trazer para os irmãos as cosmovisões. São as visões que os seres humanos, e aqui eu trouxe as principais, existem diversas cosmovisões conforme a pergunta que se faz. Nós, por exemplo, somos os primeiros lá em cima, os teístas. Nós temos uma visão de um ser superior, criador de tudo. O que eu quero me apegar mais é a visão sobre a pós-vida. Os teístas creem que existe um paraíso e um lugar de tormento. Nós cremos que as nossas escolhas vão nos conduzir à vida eterna ou à perdição eterna, diferente das outras cosmovisões, onde nós vamos perceber algumas muito parecidas, mas as visões pós-vida são completamente diferentes. O deísmo ele é quase igual a tudo, com tudo a respeito do teísmo, contudo, a diferença dele está na interferência divina na vida do homem e na liberdade de opinião. A pessoa pode simplesmente acreditar ou não acreditar que existe céu e inferno. O ateísmo, Deus não existe. O panteísmo, tudo é Deus, e aqui a holística se baseia muito no panteísmo, inclusive nas suas doutrinas de reencarnação, de transferência de energia. O panenteísmo, o teísmo finito, o politeísmo, a gente vai perceber que o mundo está permeado dessas cosmovisões. São as visões que os seres humanos têm a respeito da divindade e das coisas celestiais. Mas nós, e mais uma vez frisando, nós estamos tratando aqui nesse trimestre dos ataques contra a Igreja. A Igreja de Cristo, nós somos teístas, então nós temos que perceber que esses ataques, e vamos usar a expressão da revista Ataques, que são formas diferentes de ver, que muitas vezes querem entrar para dentro da Igreja, trazendo heresias para o meio do povo de Deus, fazendo com que nós saiamos da presença de Deus, daquilo que nós acreditamos estar na presença de Deus. Logo após, Paulo, no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, é melhor até para nós entendermos, ele, ao pregar no Areópago, ele sentia algo tão incrível a respeito de tudo que ele estava vendo, que ele se pôs a discutir com os filósofos, ele se pôs a discutir com os judeus, ele então começou a ensinar a respeito do verdadeiro Deus, e então os gregos, muito curiosos, começaram ali a indagar, a fazer perguntas, e Paulo então descobre ali o altar ao Deus desconhecido, e descobrindo o altar ao Deus desconhecido, então ele dá algumas declarações, que essas declarações a gente até organiza em 3 partes. A primeira delas, que ele diz que Deus é Senhor do mundo e não precisa de templo nem de ritual cultico humano. Capítulo 17, versículos 24 e 25 vai dizer mais ou menos assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, vejam só, Paulo diz, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, Deus não precisa
de que nós façamos um templo. Ele habita dentro do ser humano. Logo em seguida ele faz a declaração de que o homem é a criação de Deus e precisa dele, os versículos 26 e 27. E aí Paulo declara: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dante ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, necessidade de Deus, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Nós somos criação de Deus e precisamos dele. E por fim, Paulo dá a declaração a respeito que há um relacionamento entre Deus e os homens. Porém, a idolatria é uma tolice. E aí os versículos 28 e 29 dizem assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também algum de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. E Paulo ainda continua dizendo: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então todo ser humano busca pelo sagrado. Os atenienses não eram diferentes, e Paulo então lhes mostra que o sagrado, o santo, está no meio de nós quando nós verdadeiramente o buscamos. Deixamos de lado tudo aquilo, todas aquelas tradições, todos aqueles ensinamentos e passamos a buscar a face do Senhor. Bom, para a gente entender o holismo, a gente tem que passar por esse estágio. E eu quero trazer para os irmãos algumas visões que o mundo atual ele tem, que ele mostra, que ele apresenta, para que nós entendamos. Então, o antigo paganismo e o misticismo oriental revelam a necessidade da expressão da espiritualidade humana. O homem sempre teve necessidade de se expressar espiritualmente. E com isso foi surgindo uma série de ensinamentos, uma série de tradições, uma série de filosofias que nós vamos ver agora. A primeira delas a gente chama de xamanismo, talvez seja a mais primordial de todas, que são as religiões mais primitivas, que vai falar da deusa mãe, né, da terra como a deusa mãe, da nossa ligação com os animais, onde alguns xamãs, né, que fazem alguns rituais para que você se ligue com seu animal interior, para que você tenha visões das coisas da natureza. Os antigos povos celtas, eles tinham inclusive uma oração, a grande mãe natureza, né, a mãe terra, que hoje em dia tanto se fala da mãe terra, que são aquelas religiões de matriz mais indígena, vamos usar essa expressão. Se bem que os povos, alguns outros povos na Europa também têm a sua vertente xamânica, né? Onde nós vemos a figura do curandeiro, a figura do bruxo, e dentro dessa ideia, né, nós percebemos que vai se fazer uma mescla entre xamanismo, bruxaria, entre religiosidade, entre busca pelo sagrado, a utilização de ervas, de meios de chegar à divindade. Quando nós, os cristãos, entendemos que a divindade nós atingimos através da sinceridade na presença de Deus, da busca pela palavra de Deus, de andar na presença do Senhor. Então, nesses últimos tempos temos ouvido falar muito a respeito dos xamãs, do xamanismo, ou seja, a busca pelas religiões primordiais. Com a sociedade evoluindo, né, as religiões evoluindo, surgiram-se as mitologias, que são histórias, são ideias a respeito da origem de todas as coisas. As principais mitologias, elas vão nos mostrar, e aqui vemos a mitologia grega, um panteão de deuses, diversos deuses, cada um com uma incumbência, cada um com um legado ou algo que deixe, mas todos eles extremamente humanos. São iracundos, são sensuais, possuem todas as características humanas. E isso não compete a um Deus. Um Deus ele tem que ser superior, eles têm que estar além das suas criaturas.
Aí vemos a mitologia romana, oriunda da grega, com o seu panteão de deuses, a mitologia nórdica, com a sua ideia de origem da humanidade, a mitologia grega, com o seu grande número de deuses, e por fim a mitologia celta, que eu trouxe especial, com a ideia das fadas, gnomos, elfos, que também são ligados à mitologia nórdica. Então são tentativas de se contar, de se mostrar alguns fenômenos da natureza, inclusive, com o viés mais religioso, mais místico, onde nós vemos o deus do trovão, onde nós vemos o deus da tempestade, onde nós vemos um deus do fogo, onde nós vemos um deus sol, uma deusa lua, uma deusa terra, um deus que é o céu, o mar. Então nós percebemos que o ser humano ele tenta explicar através das mitologias os acontecimentos e a sua origem. Mas nós, o cristão, nós, o cristão, sabemos que o livro do Gênesis vai nos dar toda a nossa origem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí nós vemos que ele pega o ser humano e vai formando o ser humano do barro, e vai injetando, vai transferindo para ele, vai soprando o fôlego de vida. Então, cada um de nós, cada uma dessas sociedades antigas, ela tentava contar de uma certa maneira. E com isso foram criando o panteão de deuses, porque de maneira incompleta não conseguiram perceber o ser todo-poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Aí logo em seguida nós vamos ver o misticismo oriental, religiões orientais, filosofias orientais, e a primeira delas o hinduísmo. O hinduísmo nós temos uma certa noção dele pelo que nós lemos, ouvimos, o que estudamos. O hinduísmo é uma religião da Índia, ela tem diversos deuses, também é politeísta, é uma religião mística, onde transcende, e a ideia principal é a reencarnação, onde diversas vezes você vai e você volta, vai falar do karma, que são o pagamento pelas ações. Então é uma religião que vai nos mostrar um gigante panteão de deuses, diversas atitudes, diversos modos, onde os seus deuses, as suas entidades, as suas emanações de energia, eles vão tentar nos mostrar a respeito dessa ideia de mundo, o mundo de reencarnação, de diversas reencarnações até atingir o último estágio. Com isso temos a yoga, que está incluída dentro do hinduísmo, que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar a respeito que o exercício físico ele é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Alguns vão dizer, mas yoga é exercício físico. Bom, realmente é exercício físico, mas tem que ver de qual viés que ele veio. Ele vem de um viés religioso, onde cada uma dessas posições tem a ideia de ligar o homem à natureza, às energias cósmicas, a trazer com que o homem evolua espiritualmente. Com isso também a ideia dos chakras, todos nós já ouvimos falar, e aí guardem bem, porque os chakras eles vão permear diversas outras visões, cosmovisões e outras religiões. Vemos que na religião hindu os 7 chakras, cada um deles com a sua ideia, com a sua formação, regendo cada uma das partes do corpo. E para isso ele também vai mesclar e vai misturar dentro das ervas, da aromaterapia, dos óleos essenciais, onde cada uma dessas aromas ou flores ou ervas, ela vai regular a sua energia, a energia dos seus chakras, vai equilibrar. Com isso também aromas e plantas, pedras e cores, inclusive sons. Alguns sons eles são ideais para determinados chakras, para equilibrar esses chakras. As auras energéticas que nós tanto temos ouvido falar a respeito, quero ver a tua aura, como é que está a tua aura. Então tudo isso foge da ideia que o cristianismo tem de que nós temos que ter um relacionamento pessoal para com Deus, de que nós somos dependentes única e exclusivamente de Deus e não de uma série de emanações espirituais. Logo em seguida nós vamos ver o budismo, outra religião oriental,
né, onde foi fundada na Índia por Siddhartha Gautama, que ao ver toda a necessidade da humanidade, ele então ele entra num estado de êxtase, vamos usar essa expressão assim, onde ele medita até o ponto de chegar à iluminação e não mais necessitar não mais ter necessidades humanas, né? Ou seja, ele chega à iluminação através da meditação, né? Chegando a isso, os seus ensinamentos, nós podemos perceber a sutileza dos ensinamentos budistas, né? Os seguidores desapegam do que é carnal, resultando na autossuficiência espiritual. E esse termo é muito perigoso. Nós não somos autossuficientes, nós sempre seremos, o cristão acredita que sempre seremos dependentes da pessoa de Jesus Cristo, sempre dependentes da presença do Espírito Santo. O universo budista não possui início e nem fim. O budismo deve sempre seguir o caminho do meio, do equilíbrio. Vejam só as sutilezas que vão surgindo. O Nirvana, que é o estágio ideal, o estágio final, ele é apenas percebido e não alcançado. Já o cristianismo, nós alcançaremos. Aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da justiça, a coroa da vida, as mansões celestiais. E aí o karma, como a gente viu originalmente que também tem no hinduísmo, karma significa que as boas e as más ações trarão consequências nas próximas reencarnações. Quando o cristianismo crê, e a Bíblia nos ensina que é dado ao homem morrer apenas uma única vez e por fim virá o juízo. Então, nós cristãos temos que ter muito cuidado com essas ideias que muitas vezes sutis, que podem tentar querer entrar dentro da Igreja de Jesus. O confucionismo, muito mais do que uma religião, ele é tratado como uma filosofia que busca a harmonia. Então, ele é muito mais um viés filosófico do que religioso, mas, contudo, ele possui templos. Então, nós podemos dizer que ele também tem um viés religioso. E aí o confucionismo, ele acredita na busca pela harmonia, e guardem bem a palavra Tao, que é a harmonia, que é esse equilíbrio. Sendo assim, os seres humanos são estruturados por 4 dimensões: o eu, a comunidade, a natureza e o céu. E por causa dessas circunstâncias, os seres humanos precisam cultivar 6 virtudes fundamentais. O Gen, que é a bondade, é a virtude mais elevada do confucionismo. Seria mais ou menos como o amor ao próximo, a conduta de reciprocidade, de humanismo, de benevolência. Olhem bem as ideias do confucionismo. O Shun Tzu, que é o homem superior, é aquele que atinge a perfeição, e nós sabemos que não atingiremos a perfeição. A perfeição atingiremos apenas quando nos revestimos da imortalidade, né? Fala o Shun Tzu a respeito do sábio, né, que ele é humilde, sincero, amável, justo, mas ele fala de perfeição, e nós não acreditamos na perfeição em vida, mas sim a perfeição na vida eterna. O Sheng Ming, que seria o comportamento adequado, seria mais ou menos a ética, uma boa ética. Ajustar o comportamento no dia a dia, a conduta, seria mais ou menos tratado desse ponto de vista. O T, que é o poder e a autoridade, ele é o domínio próprio, que para nós seríamos a forma equilibrada e justa de viver. O Li, que é a consciência da vontade do céu, é mais ou menos que o homem é capaz de cultuar uma forma adequada os seus ancestrais, né? Cultuar de forma adequada os seus ancestrais, e os deuses do universo. Então vejam só, aqui nós já começamos a partir por um politeísmo, para uma busca pelo sagrado. E o Wen, artes e música, são todas as expressões artísticas da sociedade. Então, formas de canto, formas de trabalho, é tudo que fala de arte e de música. Então, por conta dessas virtudes, o confucionismo ressalta que o homem não tem necessidade de um Deus ou um ser superior para ajudá-lo a alcançar a paz interior. E mesmo assim, ele consegue viver uma vida próspera. Então veja só, não tem necessidade de um Deus, não há necessidade de um ser superior. O homem mesmo se completa, o homem mesmo se aperfeiçoa, o homem mesmo se torna perfeito.
Então, muito cuidado com essa ideia de perfeição na Terra. É uma ideia que originária do confucionismo. Logo em seguida, nós vamos ver o taoísmo. Lembrem do Tao, o taoísmo, que é a busca pela harmonia, a busca pelo equilíbrio. Então nós vamos ver que no Tao ele vai trabalhar muito os elementos naturais, água, madeira, fogo, terra, metal, e ele tem uma essência muito mais, ele está mais ligado à medicina chinesa, a medicina oriental, que busca o equilíbrio entre as forças da natureza, entre as energias cósmicas. O Tao ele busca justamente isso, que haja um equilíbrio. E aí talvez o mais famoso exemplo de Tao que nós podemos encontrar é o I Ching, né, que é a ideia de harmonização da casa, né? A harmonização das coisas, através cada cômodo da casa tem que ter determinada coisa, na porta não pode ter espelho, em determinado lugar da casa tem que ter determinadas plantas para aumentar a prosperidade, no outro você tem que ter para o seu trabalho ser melhor, a sua espiritualidade ser elevada. Então muitas pessoas têm seguido esses modelos, que muitas vezes é perigoso, né? O Feng Shui, né? Esse é o Feng Shui que determina qual parte da casa tem que ter determinada coisa, quando na realidade nós cristãos entendemos que a casa é um todo e que o todo tem que pertencer a Cristo, né? Aí vemos aqui mais um exemplo desse Feng Shui, né? Onde vai trabalhar tudo o que nós queremos para a nossa vida. Vejam só, quem não quer filhos e sonhos, amor, fama e sucesso, trabalho e negócios? Então eles vão trabalhar o ser humano nessa área espiritual. Cromoterapia também faz parte do Feng Shui, onde cada cor tem a sua representatividade, cada cor traz uma energia para o ser humano. Então muito cuidado, meus irmãos. Aqui nós vamos tratar de o Reiki, né, que é a transmissão de energia, onde cada ponto no corpo humano ele traz uma determinada área do corpo para ser tratada. Então vejam só que mais uma vez vamos ver os chakras, vocês perceberem as cores dentro da coluna humana são os chakras sendo ativados através do Reiki, através do toque, através da acupuntura. Então nós, o cristão, crê que o nosso corpo pertence a Jesus, o nosso corpo pertence a Deus, e Deus entende muito melhor do que qualquer outro a respeito do nosso corpo. Então, como é que o Reiki pode te ajudar? Vejam só, mais uma vez, alinhar chakras, aliviar dores, melhorar sono, fortalecer sistema. Então, ele faz uma série de promessas para ajudar a cura do corpo, mas com um alinhamento de chakras, energia espiritual. E isso é a essência do Reiki, onde temos a energia de um Criador, que não se conhece, mais a energia humana que é transmitida do médico para o paciente, e essa energia também transcende pela Terra. Então vejam só, a energia do Criador, a energia do homem, a energia da Terra, todas elas em prol de uma pessoa doente. Então, muito cuidado. A ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Bom, o Deus holista, e aí não existe um Deus holista, mas existe uma verdade holística, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ou seja, para eles tudo é Deus e Deus está em tudo. Jesus, Jeová, Alá, Buda, Shiva, Xamã são nomes diferentes de uma mesma entidade que eles não conhecem, que é uma velha heresia que no Novo Testamento nós chamamos de gnosticismo. Então o holismo ele se baseia num Deus impessoal, um Deus que não existe como pessoa, que ele não está interessado nos seres humanos, ele é uma energia que flui dentro do universo. E uma verdade relativa. Cada um tem a sua verdade, não existe uma verdade concreta, não existe uma verdade plena. Tudo é relativo, é conforme o seu modo de pensar. Então Paulo vai alertar e prevenir a igreja desse perigo, que na época ele chamava de gnosticismo, né? O misticismo sincrético, ou seja, misturar todas as coisas. Faça uma mistura entre o sagrado e o profano. O legalismo é onde leva a essência do que realmente se está escrito, é o ritualismo, o ascetismo, né, que é aquele ritual. Não, é determinado ritual que você vai fazer, que você vai cumprir, que vai lhe trazer a presença divina, né?
sendo introduzidos na igreja e pervertendo a sã doutrina. Principalmente, e aí o gnosticismo na época de Paulo buscou perverter duas verdades absolutas do cristianismo. Primeiro, a doutrina da criação. E eles ensinavam que se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria, que é essencialmente má. Então não foi um Deus que criou as coisas, mas emanações, ideias, um outro ser que não Deus criou o mundo. E também a doutrina da encarnação de Cristo. Se a matéria é essencialmente má e Jesus é o Filho de Deus, então este não teve um corpo de carne e osso, sendo, portanto, uma espécie de fantasma espiritual, ou seja, transformando Jesus num ser etéreo, numa emanação, um fantasma que apenas aparecia e desaparecia, negando a morte na cruz, o derramamento de sangue, o pagamento de preço, negando toda a doutrina da salvação. Não há uma verdade factual, ou seja, para eles tudo é relativo. Vejam só, a verdade não pode satisfazer-se com universalidades e generalidades, por mais úteis que possam ser, nem com meras individualidades e particularidades, mas tem que condizer verticalmente com os fatos. A verdade, ela continua sendo verdade, por mais que as pessoas digam diferente, a verdade sempre continuará sendo verdade. E vejam só, em sua própria essência, Cristo é a verdade de Deus. Lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística. Primeiro, temos um problema, o problema do pecado. O pecado é enganoso, pois oferece prazer e dá desgosto, oferece liberdade e escraviza, oferece vida e mata. O pecado sempre levará mais longe do que você deveria ir. Custará um preço mais alto do que se pode pagar. Seu brilho é falso, sua oferta é mentirosa, seu salário é a morte. O pecado tem a capacidade de calcificar o coração, anestesiar a consciência e destruir a vida. O pecado é o grande problema, porque o pecado nos afastou da presença de Deus, nos afastou da comunhão com o divino. E para isso precisamos de um Salvador pessoal. Se nós pecamos, nós precisamos de um Salvador que venha verdadeiramente com esta missão. E vejam só, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal significa colocar a própria fé pessoal e confiança nele. Ninguém é salvo pela fé dos outros, ninguém é perdoado por realizar certas obras, ninguém é salvo por viver uma vida boa, porque nós não somos bons. A única forma de ser salvo é pessoalmente aceitar Jesus como seu Salvador. E para isso nós temos João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós temos a salvação. Para que haja salvação, existe um processo, existe um caminho, existe um modo para sermos salvos. E para isso, primeiramente, precisamos da fé. Para logo em seguida, o nosso arrependimento, a nossa conversão, e aí fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam. Arrependimento, arrependei-vos, né? Voltem atrás, voltem por outro lado. A conversão é quebrar os rituais antigos, é quebrar a forma de pensar antiga, é quebrar tudo aquilo que nos conduzia às regiões infernais, que nos conduziam à morte eterna, para então nós sermos regenerados e nos transformarmos em novas pessoas, para assim alcançarmos a justificação, nos tornarmos justos perante Deus, a qual Deus possa nos enxergar como pessoas justas, dignas das mansões celestiais, para então nos entrarmos no processo de santificação, que é nos afastarmos das coisas do mundo, é nos afastarmos das coisas que nos levam para a perdição eterna, para então, o final de todas as coisas, recebemos a glorificação, que é quando nós, lá o capítulo 14 de João que nós começamos, quando ele disse, vou preparar-vos lugar, é para que nós possamos entrar neste local, é através da glorificação, e isso é o caminho da salvação, onde nós temos que começar e para terminarmos glorificados. Por fim, para terminarmos a nossa videoaula, né, a nossa conversa, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Por quê?
Porque essa nova espiritualidade, ela rejeita a centralidade da fé cristã. A fé cristã é Cristo. Nós somos chamados de cristãos justamente porque seguimos a Cristo. E toda essa nova espiritualidade, ela não deve entrar para dentro da igreja. Ela vai ficar onde o local dela é o mundo. O local dessa espiritualidade é o mundo. E nós, como igreja, fomos chamados para revelarmos a verdadeira espiritualidade através da pessoa de Jesus Cristo. Essa nova espiritualidade promove o falso culto e, portanto, uma falsa adoração. Porque cultua elementos da natureza, cultua o ego humano, cultua tudo aquilo que não está ligado com o verdadeiro Deus. E também essa nova espiritualidade não prega arrependimento, não prega fé, nem tampouco a conversão a Deus. Ou seja, a pessoa não precisa se arrepender, porque algumas vertentes, inclusive, vão dizer que ela vai pagar na próxima vida. Não há necessidade de fé, porque fé é algo que não se explica, algo que não se tem. Nós vivemos uma realidade em que morreu e acabou, e nem tampouco uma conversão. Você não precisa voltar atrás. Tudo que você faz está certo, está correto, você apenas vai receber nesta vida ou na outra vida que você voltar, você vai receber a sua paga, quando na realidade nós precisamos nos converter a Deus. Isto é importante nós entendermos, meus irmãos, que Cristo é a verdadeira revelação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então eu procurei trazer para os irmãos aqui um resumo de tudo isso a respeito de holística, que nós temos que ter muito cuidado porque ela é muito sutil. Muitas vezes nós estamos no nosso emprego, na faculdade, no colégio, e as pessoas vão começar a tratar determinados assuntos que são assuntos que não compete ao cristão ele se misturar. Vejam só, a holística diz que respeita todos, que não faz acepção, e isso é perigoso porque nós temos que ter a nossa santidade, a nossa separação, nós temos que buscar esta separação das coisas do mundo. Então que com essa pequena aula nós possamos entender e tomar muito cuidado com essas sutilezas a respeito da holística, porque ela quer adentrar para dentro das igrejas, trazendo novos ensinos, ou melhor, velhos ensinos transvestidos de novas ideias. Muito cuidado. Agradeço aos irmãos, agradeço à igreja por nos dar esta responsabilidade e quero, em nome de Jesus Cristo, dizer aos irmãos que permaneçam firmes e constantes, sempre vigilantes na obra do Senhor. Que esta aula sirva de subsídio para que os irmãos possam preparar as suas aulas, para que os nossos irmãos sejam alertados de tais sutilezas que podem estar entrando dentro das igrejas. Agradeço em nome de Jesus.